Ok. Continuando as leituras que comemora aqui os 10 anos de impeachment da Dilma. Primeiro eu gravei um vídeo falando sobre o Petroladrões e um vídeo sobre o Tchau Querida, do Eduardo Cunha, né? O livro do Eduardo Cunha, a perspectiva dele, do impeachment, e o Petroladrões é para explicar todo o esquema de corrupção que envolvia a Petrobras e a Odebrecht, tá? Bom, já tá o terceiro. Eu já vou começar a fazer os vídeos do terceiro livro dos cinco, né? O livro de hoje, A Vida Quer é Coragem, que é a trajetória da Dilma Rousseff até ela se tornar presidenta pela primeira vez, tá? Depois eu vou ler o livro do Moro e depois do MBL eu completo aqui o quinteto. Olha, esse livro aqui, quando eu comprei ele, eu pensava que ele falava do governo dela até o impeachment. Eu estava errado, isso aqui, esse livro aqui é até a parte que ela se torna presidenta. Ele foi lançado em 2011, né? Foi uma falha minha. Mas de qualquer forma, o livro é bem informativo. Tudo bem que eu acho que ele se desvia um pouco do assunto, mas eu acho importante sim que você contextualize a época que ela estava para o autor não ficar um pouco perdido, né? O que eu quero dizer com isso? Olha, o livro, ele de 302 páginas, considerando que o meio do livro e o final da metade dele tem muita foto, que serve para você mostrar a trajetória de vida, né? Esse livro, então, é um pouco menos de 302 páginas de leitura, tá? Esse livro, ele quer começar resumindo a vida dela dos problemas de saúde e depois fala do pai dela. O pai dela, ele era membro do Partido Comunista Búlgaro e quando o Partido Comunista Búlgaro entrou em ilegalidade, ele acabou se tornando, se exilando, veio para o Brasil, conheceu a mãe dela, né? Que era uma professora de ensino primário, né? Então, assim, a Dilma, desde jovem, ela foi induzida a aprender sobre comunismo, sobre marxismo, já por parte do pai dela, né? Aí o interessante é que ela tinha ingressado na juventude numa organização que chamava POLOP. E o POLOP, que significa a sigla Organização Revolucionária Marxista Política, era uma espécie de escola só sobre marxismo. Você podia entrar nela e fazer cursinho que te informa sobre todos os pensamentos que tinham de marxismo na época, né? Ensinar todos os livros, te orientar sobre eles, então assim, era como se fosse uma espécie de academia MBL, só que de esquerda. E aí o que, que acontece? Então você pode observar que a Dilma sempre foi uma comunista verídica, sempre foi uma comunista devota, que veio da família e veio da indução de uma coisa que ela mesma quis aprender por influência do pai, né? A Polop, né, dependendo de quem era o professor, tinha uns que defendiam a Revolução Armada, tinha uns que eram mais democráticos. A Dilma, no começo, buscava uma república socialista democrática, ou seja, comunista, porém com democracia, coisa que na verdade nunca existiu, né? A coisa mais perto é a Venezuela, que são eleições fraudulentas. Então, assim, comunista em democracia, né, não existe. Nunca existiu. Mas, continuando aqui, uma república comunista que é democrática nunca existiu, né? Porque comunista tem a maioria das eleições, eles só não são bons e fodem o país. Mas continuando aqui a falar sobre o livro dela, né? O livro do Ricardo Batista Amaral. Olha, o autor, como eu disse, ele explica o contexto pré-ditadura, que tinha muita greve política na época, que eu expliquei, inclusive, num vídeo que eu fiz sobre o Pedro Aleixo, tá? E assim, considerando que o livro ele tem uma parte que te explica o período pré-ditadura, o período da ditadura, e ainda tem uma parte que te explica, resumidamente, o governo, a redemocratização, o governo do Sarney até o do Lula, por isso que eu digo que ele parece que se desvia um pouco do assunto, que era para ser ela. Tipo, um terço do livro sobre a Dilma não falou da Dilma,
falou do contexto que ela estava vivendo. Então, assim, o livro ele se desvia um pouco do assunto, tá? Não que seja ruim, é uma leitura boa, porque tem que te contextualizar onde é que ela estava, mas assim, desvia muito da vida pessoal dela, que era o que deveria despertar interesse no leitor. Claro que o leitor não está muito interessado, por exemplo, na parte que ela tinha uma bicicleta do Mickey. Mas ainda assim, como o foco do livro era para ser ela, nisso ele acabou perdendo um ponto. Agora, o que ela tinha aprendido nesse POLOP? A ser uma socialista democrática, sindicalista e intervencionista. O Estado tinha que intervir em tudo, ou seja, comunista. Comunista raiz. E assim, quando ela entrou na ditadura militar, em 64, a POLOP ela acabou sendo cortada, fechada. E os membros daquilo, eles acabaram se radicalizando, e assim que surgiram aqueles grupos marxistas da época, tipo Colina e o Val dos Palmares, grupo que inclusive ela integrou. A Dilma tinha vários nomes falsos, e o livro aqui assume, houveram mais de 100 atentados à bomba, mais de 100 assaltos a banco, para quê? Para poder comprar armas de fogo. A Dilma, ela diz aqui o livro que ela sabia montar um fuzil de olhos fechados, que ela já tinha aprendido isso. Eles receberam treinamento em Cuba para tentar fazer uma revolução armada dentro do Brasil. E assim, essa influência aqui do POLOP, que se tornou esses grupos marxistas radicalizados, que buscavam fazer uma revolução armada comunista, e que diziam que iam fazer uma democracia no país de novo, mas em prática iam fazer uma outra ditadura, eles se inspiravam muito não só em Cuba, mas também nos Vietcongues. Né? E assim, cara, quando o Fidel Castro fez a Revolução Cubana, ele também tinha esse papo no começo. E o resultado? Ele ficou como presidente até 2008. Então, assim, todo mundo aqui começa com um discurso bonito, um discurso de libertação, mas como Nietzsche diria, acho que foi o Nietzsche que falou isso, né? De tanto você olha para o fundo do poço, o poço olha para você. Então, por isso que quando eu fiz o esquema mental, né, para eu me situar enquanto eu falo esse livro, eu coloquei aqui guerreira pela liberdade com uma interrogação entre aspas, né? Então, assim, o que eles já faziam de protesto, de manifesto em 65 se radicalizou com um bom pretexto. Eles não queriam uma ditadura, eles queriam a ditadura deles. Né? E o que acontece? Como o pai da Dilma e o seu primeiro marido tinham muitas propriedades, né, mais de uma casa, e ironicamente isso acabou ajudando eles, né, várias propriedades privadas, veja só. E eles podiam ter muitos locais para se movimentar, para você poder guardar armas e ficar vindo para lá e para cá. Na época era um pouco mais difícil rastrear isso. Não que não desse para rastrear, mas era um pouco mais difícil, né? Porque você precisava de espião para tudo e era um pouco mais lento para você descobrir na Receita Federal o que é que era do nome do pai dela, né? Que já era falecido na época. Porque não tinha internet. Ainda assim, não adiantou muito. Quando a Dilma foi capturada, ela foi torturada e obrigada a entregar os outros. Então, assim, depois disso, ela manteve seus ideais, né? E aí o livro começa a explicar o contexto do fim da ditadura, né? Então, nessa parte do livro, parou de falar da Dilma. Esse livro aqui, ele é interessante porque ele parece bom para você também aprender sobre o governo do Lula, que é onde mais teve ênfase. Ah, o Lula e a Dilma ficavam criticando a privatização da Eletrobras, da Vale. Sim, teve muitos pedidos de impeachment contra o Fernando Henrique. Sim, contra o Lula teve mais ainda e contra a Dilma teve 3 vezes mais. A gente aprendeu isso quando eu fiz o vídeo lá sobre o Petroladrões, né? Que é um vídeo muito bom aqui que está no meu canal, tá? Eu recomendo você ver ele se você quer entender sobre a corrupção da Petrobras. Enfim, a Dilma passou a trabalhar em indústrias de energia, ela tinha faculdade para isso. E ela se tornou até membro de conselho administrativo da Petrobras, de energia elétrica e etc.
E por causa disso que o Lula começou a pensar em indicar ela para presidenta. O Lula, quando começou a redemocratização, o PT estava em crise com o PTB, porque isso ia dividir os votos dos esquerdistas. E o Lula dizia que o PT era tão bom que ia ser a esquerda que a direita gosta. Esquerda que a direita gosta é tipo PCO, o comunista que apoia bilionário, tipo Trump. É um partido bem estranho. Então, assim, o Lula tentava usar esse discurso, para tentar puxar a gente, com uma falsa ideia que ele seria uma espécie de neoliberal, por causa da ideia de estatização de banco, e que na realidade ele também não tem tanto a ver diretamente com o neoliberalismo, porque na verdade ele quer ser interventor e ficar subindo imposto. Então, o argumento que eles tinham contra o PTB era esse, que vai ser a esquerda, que até a direita vai gostar, o que era bem bizarro. O livro, cara, o cara que foi fazer a biografia da Dilma, nem ele conseguiu passar pano pro Petrolão não, pro Mensalão. E em compensação, cara, apesar dele também ter criticado bastante, apontado os desvios de emenda que teve no PL, PMDB, o próprio PSDB e o PT, ele ainda assim alegou que o país, 51%, segundo algumas pesquisas, aprovava o Lula. E por causa disso, ele já tinha um engajamento natural para eleger a Dilma, porque era uma sucessora natural dele, em teoria, Mas assim, cara, tem umas outras fontes em outros livros que diz o contrário, que o governo do Lula no primeiro mandato estava bem aprovado, mas no segundo já não estava. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente compara leituras. Um autor não diz a mesma coisa que o outro. E, em geral, o que aconteceu? Eles chegaram até a meter algumas pesquisas que diziam assim: você confiaria numa mulher para presidenta? Você acha que uma mulher pode liderar as Forças Armadas? Você acha que os problemas de saúde da Dilma impedem ela de concorrer? Porque aqui também foi muito ênfase em problema de saúde que ela tinha, ela sobreviveu a câncer, e etc. Quando você vê que eles começaram a lançar um monte de perguntas assim relacionada a você imaginar uma mulher para presidenta, você, em algumas até que insinuaram, você confia mais em mulheres ou em homens? Parecia que quando eles estavam mexendo, fazendo essas perguntas, eles estavam tentando te manipular, fazer uma espécie de hipnose para você pensar em votar na Dilma por ela ser mulher, em teoria ser algo novo, algo mais confiável, etc. E nós vimos na prática que não, Mas enfim, olha, o livro, resumindo aqui, eu acho que ele se esforçou para ser neutro, o autor, tá? E como foi lançado em 2011, a Dilma tinha acabado de se tornar presidenta, não tinha muito o que falar sobre ela, né? Então, assim, e como ele queria contextualizar a época que ela estava, isso eu até perdoo, dele ter se desviado um pouco de falar só sobre a vida dela. Mas eu acho que tem coisa aqui que faltou. Porque assim, eu sei que nesses atentados, que esses grupos comunistas que surgiram, paramilitares, que nasceram de dentro da Polop, eles matavam muitos policiais, e eles compravam armas. Mas de quem eles compravam armas? De setores corruptos do exército? Eles eram comunistas. O Lamarck, por exemplo, era militar, ele era comunista, ele desertou, Então, assim, eu achei que faltou um pouco de conteúdo sobre isso, porque se ele quis contextualizar até sobre o governo do Collor, que não tem nada a ver, teve a ver quando foi falar sobre o fato do Collor ter debatido com Lula na primeira eleição democrática do Brasil, que o povo elegeu, que em geral também não tem nada a ver o governo do Collor com deles. Então poderia muito bem ter falado mais sobre o Polop, que tipo de coisa eles ensinavam e sobre essas guerrilhas, mas às vezes o autor não conseguiu informação sobre, E assim, eu já vi até relato de uma mulher que diz que depois que a Dilma, que foi uma responsável pela morte do pai dela, que era policial,
ela nunca mais conseguiu dormir e era um pesadelo ver a Dilma se tornando presidenta. Porém, eu acho que esse relato surgiu depois de 2011, por isso que ele não vai estar no livro, né? Porque se esse livro tivesse sido escrito depois do impeachment, nossa, aí sim ia ter conteúdo e eu não sei se o autor ia conseguir se manter neutro, né? Mas em geral, não é um livro ruim, tá? É um livro que até dá para você tancar. Eu fico pensando nesse tipo de coisa porque eu sou muito crítico, porque eu também estudei esse tipo de conteúdo, né? Mas em geral não foi uma leitura ruim. Não buscou passar pano nem para ela nem para o Lula. Apesar de ter elogiado o governo do Lula. Então esse é o vídeo de hoje, né? A vida quer é coragem, a trajetória de Dilma Rousseff, a primeira presidenta do Brasil. E próximo vídeo eu vou gravar sobre o livro do Sérgio Moro, Contra o Sistema e Corrupção. Um forte abraço para você.